Bom, antes de tudo, eu quero começar com uma pergunta muito simples, mas muito verdadeira. Quando vocês ouvem falar de leilão imobiliário, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Muitas vezes, as pessoas pensam imediatamente em problema, em dívida, em uma casa que alguém perdeu e algo complicado ou até perigoso. Eu entendo perfeitamente isso, porque durante muitos anos o sistema de leilões foi realmente visto dessa forma, como algo distante, algo quase reservado apenas para especialistas ou investidores muito experientes. Mas a verdade é que por trás de cada imóvel que chega a um leilão, existe muito mais do que um número, muito mais do que um processo jurídico. Existe uma história, existe uma família, existe anos de sacrifício, de trabalho, sonhos que foram construídos pouco a pouco e muitas vezes situações da vida que simplesmente fogem do nosso controle. E foi exatamente ao entrar em contato com essas histórias que eu comecei a olhar para o mercado imobiliário de uma forma completamente diferente. Porque quando a gente fala de leilões imobiliários, a gente não está falando apenas de imóveis. Estamos falando de vidas. Estamos falando de decisões difíceis. Estamos falando de momentos em que alguém precisa de uma solução e muitas vezes não sabe por onde começar. E é exatamente nesse ponto que começa o meu trabalho. Muitas casas chegam ao leilão por motivos que são muito mais comuns do que a gente imagina. Às vezes é um financiamento que durante anos foi pago corretamente, mas de repente acontece algo inesperado. Uma perda de trabalho, uma dificuldade de saúde, uma mudança na estrutura familiar. E pouco a pouco, aquela prestação que antes era possível pagar, começa a ficar pesada. Começam a entrar juros, começam a entrar encargos, começam a entrar custos que fazem a dívida crescer de uma forma muito rápida. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que em alguns casos a dívida pode crescer de forma tão acelerada que em poucos anos ela praticamente dobra. Então, quando aquela família percebe a situação, muitas vezes já está diante de um processo judicial e muitas vezes também diante de um leilão. E aqui acontece algo muito interessante. Porque ao mesmo tempo que para uma pessoa aquele momento representa uma dificuldade enorme, para outra pessoa pode representar uma oportunidade. E quando eu digo oportunidade, não estou falando de aproveitar a dificuldade de alguém. Não é isso. Estou falando de criar soluções dentro de um sistema que já existe, de uma forma inteligente, de uma forma ética e de uma forma estratégica. Porque os leilões imobiliários fazem parte do funcionamento do mercado. São processos conduzidos pelos tribunais, com regras claras, com documentos públicos, com transparência, mas infelizmente muitas pessoas não conhecem esse sistema e quando a gente não conhece algo, qual é a primeira reação? Quase sempre é o medo. Eu encontro muitas pessoas que dizem para mim, Cláudia, leilão é muito arriscado, leilão é complicado, leilão é só para investidores e na verdade, muitas vezes não é assim. Quando existe informação, quando existe análise, quando existe acompanhamento, o processo pode se tornar muito mais claro e muito mais seguro. E ao mesmo tempo pode abrir portas para pessoas que talvez nunca imaginaram que poderiam comprar um imóvel. Porque uma das grandes vantagens do mercado de leilões é justamente a possibilidade de encontrar imóveis abaixo do valor de mercado. E isso acontece porque o objetivo do processo não é vender pelo maior preço possível, como acontece em uma negociação tradicional. O objetivo é resolver uma dívida. E quando a gente entende essa lógica, a gente começa a perceber que existe um espaço muito interessante para soluções. E muitas vezes eu converso com pessoas que estão pagando aluguel há muitos anos, pessoas que acreditam que comprar um imóvel é algo muito distante. E quando a gente analisa algumas oportunidades no mercado de leilões, às vezes percebemos que a prestação de um financiamento pode ser muito próxima do valor que aquela pessoa já paga de aluguel. Então, o que parecia impossível começa a se tornar possível.
Mas ao mesmo tempo, eu nunca esqueço de uma coisa muito importante. Por trás de cada imóvel que aparece em um leilão existe uma história. Existe alguém que viveu naquele lugar. Existe alguém que construiu memórias naquele espaço. E é por isso que o meu trabalho nunca foi apenas olhar para o imóvel como um investimento. O meu trabalho sempre foi olhar para um processo como um todo. Entender a situação, entender a dívida, entender as possibilidades e muitas vezes tentar encontrar uma solução até antes mesmo que o leilão aconteça. E é aqui que entra uma ferramenta muito importante no mercado imobiliário, que é a negociação da dívida com os credores. Muitas pessoas conhecem isso como saldos e negociação, que basicamente significa sentar à mesa com quem tem o crédito e buscar um acordo possível. Porque muitas vezes o credor também sabe que um processo judicial pode durar anos, porque pode também gerar muitos custos, gera incertezas. Então, em alguns casos, existe espaço para uma negociação para reduzir valores, para encontrar um acordo, para fechar aquela situação de uma forma mais equilibrada. E quando esse processo é conduzido com estratégia, com conhecimento e com respeito pelas pessoas envolvidas, muitas vezes conseguimos transformar uma situação muito difícil em uma solução concreta. E é exatamente esse o ponto central do meu trabalho. Analisar, entender, estudar cada situação com atenção. Verificar a documentação, verificar o estado do imóvel, verificar se existe ocupação, verificar quais são os custos, porque participar de um leilão sem análise é como entrar em uma viagem sem saber para onde está indo. Mas quando existe preparação, quando existe conhecimento, quando existe acompanhamento, o cenário muda completamente. E pouco a pouco as pessoas começam a perceber algo muito interessante, que aquilo que parecia um problema pode se transformar em uma oportunidade. Uma oportunidade para quem precisa resolver uma dívida, uma oportunidade para quem deseja comprar um imóvel, uma oportunidade para quem quer investir no mercado imobiliário. E talvez a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar hoje é justamente essa. O mercado imobiliário está cheio de oportunidades, mas oportunidades verdadeiras aparecem para quem está disposto a estudar, a entender, a analisar e principalmente a agir com responsabilidade. Porque no final das contas, trabalhar com imóveis não é apenas trabalhar com paredes, com metros quadrados ou com números. Trabalhar com imóveis é trabalhar com histórias, com decisões e com o futuro das pessoas. E quando a gente consegue unir conhecimento, estratégia e sensibilidade humana, algo muito interessante acontece. Situações difíceis começam a se transformar em novas possibilidades e aquilo que parecia ser apenas o fim de uma história, muitas vezes se torna o começo de uma nova etapa.